uma questão aqui. A questão é: quantos automorfismos existem em um grafo de partido completo qualquer? Antes disso, vou dar um pouquinho de contexto sobre esses conceitos todos. Para começar, o isomorfismo entre grafos, ele é... Bom, dois grafos são isomórficos se eles possuem a mesma topologia, a mesma estrutura. Ou seja, seria um mapeamento de um para um entre os elementos dos dois grafos, mantendo todas as arestas existentes, sem mudar as arestas. Muito importante isso. E um automorfismo é apenas um isomorfismo de um grafo para ele mesmo. Um exemplo de automorfismo aqui seria esse aqui. Ao nós rotacionarmos esse grafo triangular neste eixo aqui, ou seja, fazer isso aqui com ele, nós estamos efetivamente criando um novo automorfismo, mapeando B para C. Para resolver essa questão, a gente vai olhar... Bom, na verdade vão ter duas possíveis respostas. Se o número de vértices de um grupo for diferente do número de vértices de outro grupo, como esse exemplo aqui, temos 2 vértices de um grupo, 3 vértices de outro grupo, a resposta vai ser uma. E se eles forem iguais, como aqui, a resposta vai ser outra. Vamos começar olhando esse exemplo aqui. Caso forem diferentes, nós temos 2 vértices de um grupo e 3 vértices de outro. Vamos olhar a possibilidade de vértices que nós podemos colocar em cada posição. Então, vamos começar aqui nessa posição no canto superior esquerdo. Aqui, nós podemos colocar apenas 2 vértices, apenas 2 possibilidades. Por quê? Porque a gente só pode fazer permutação entre membros do mesmo grupo. Se a gente colocar, por exemplo, se a gente pegar aqui D e colocar aqui A, vai mudar se a gente mapear D para cá, vai mudar a topologia das arestas. E isso não pode acontecer para permanecer um automorfismo. As arestas tem que continuar do mesmo jeito ali. Então, para as permutações, as possibilidades que nós podemos colocar neste canto aqui são apenas 2. A gente pode colocar o próprio A, como está aqui, ou a gente pode colocar o B aqui. Então, 2 possibilidades. Aqui apenas uma, né? Se a gente já tiver usado essa. Então, 2 fatorial. Aqui embaixo, mesma coisa. Existem 3 possibilidades de vértices do mesmo grupo. A gente só pode perguntar no mesmo grupo aqui. Então, aqui 3 possibilidades, aqui 2, aqui 1. 3 fatorial. Então, o número de automorfismos aqui deste exemplo específico será 2 fatorial vezes 3 fatorial. Dá 12. A gente pode observar aqui claramente 2 fatorial, 3 fatorial. Então, a resposta, se M for diferente de N, nós teremos N fatorial vezes N fatorial. Mas e se M e N, ou seja, o número dos 2 grupos de vértices forem iguais? Como, por exemplo, neste caso aqui. Nós temos 2 vértices do grupo vermelho e 2 vértices do grupo verde. Bom, vamos analisar. Isso aqui, este grafo, é um possível automorfismo deste grafo aqui. A gente só trocou A e B de lugar. Então, isso aqui é um possível automorfismo. Se a gente fizer o seguinte, se a gente trocar os pares aqui, que foram mapeados de um grupo, a gente trocar o elemento que foi mapeado de um grupo, que a gente mexeu, com o que está ligado no outro grupo, um par, a gente pode gerar mais um automorfismo. Então, para cada permutação existente aqui,
entre membros do mesmo grupo, vão ser gerado o dobro de automorfismos. Porque a gente pode trocar aqui B com C, certo? E A com D. E isso também é um automorfismo. E não mudou na topologia das arestas. Beleza? Então, se M for igual a N, será o dobro de M fatorial, N fatorial. Beleza? Então, neste caso aqui, nós teremos 8 possíveis automorfismos. Então, se M for igual a N, será o dobro de M fatorial vezes N fatorial. Bom, vou resolver mais um exercício aqui de grafos. Nesse caso vai ser um exercício de grafos isomórficos. Ele quer saber se os grafos G1, G2 e G3 são isomórficos. Para relembrar, isomorfismo entre dois gráficos, eles são isomórficos se houver um mapeamento um por um entre os elementos do grafo, mantendo as arestas existentes. Ou seja, se eles tiverem a mesma topologia, a mesma estrutura. Para verificar se grafos são isomórficos, a gente começa olhando o número de vértices, o número de arestas de cada um. Os vértices aqui estão escritos em azul, em vermelho é o grau dos grafos. E aí a gente olha, o número de vértices aqui é 8, o número de arestas é 9, aqui também. Então, eles possuem o mesmo número de vértices e arestas, mas nós não ainda podemos determinar se eles são isomórficos. Agora, a gente passa a olhar o grau dos vértices. Se a gente começar olhando aqui para o grafo G3, a gente observa que existem vértices que possuem grau que não existe. Não existe vértice de grau 3 no grafo 1, no grafo 2, não existe vértice de grau 2 nesses grafos também. Então, nós podemos já descartar o grafo 3 como possível isomorfismo. Agora, olhando para os grafos grafo 1 e grafo 2, nós vemos que eles possuem o mesmo número de vértices, até com o mesmo número de grau. Ele possui apenas um vértice, um grau 4, dois vértices de grau 1 e assim por diante. Então, para provar um possível isomorfismo, a gente tem que fazer o mapeamento e demonstrar o isomorfismo. Então, a gente realiza o mapeamento aqui. A gente tem que mapear, obviamente, vértices de mesmo grau com mesmo grau. Então, a gente começa mapeando 7 para H, 2, cadê o 2? 2 para D, grau 0, 8, grau 1 para C. Por que vai ser o 8 e não o 6? Porque o 8 de grau 1 é o único vértice de grau 1 que está ligado ao vértice de grau 4. Assim como o C, e não o B. Só sobrou o B, né? E o 6 de grau 1, então a gente mapeia eles dois. Os vértices de grau 3 agora. A gente mapeia o 3 para o G, porque ele é o único vértice de grau 3 que está ligado a um vértice de grau 1, certo? A gente mapeia 1 para F, porque é o único vértice de grau 3 que não está ligado a um vértice de grau 4 que sobrou, né? A gente pode ver. Então, cadê? F. Não está ligado ao H, vértice de grau 4. E aí sobram esses dois. Eu realizei este mapeamento. O 4 para A, não quebra nenhuma regra, e o 5 para E. Então, demonstrando esse isomorfismo, nós provamos que o grafo 1 e o grafo 2 são isomórficos.